Meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui e, em verdade, é com prazer. Quando nós abraçamos esse propósito de compartilhar aquilo que nós aprendemos e, assim fazendo, nós aprendemos cada vez mais. Nós estamos estudando, lendo, refletindo o livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Nós vamos olhar hoje mais detidamente para a lição de número 63, intitulada O Senhor dá sempre. Emmanuel, o benfeitor espiritual, ele se socorre de uma frase de Jesus Cristo que se encontra presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Jesus disse o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, se aqui na Terra, como ser humano, ainda frágil, imperfeito, ainda sendo levado por suas ilusões, nós geralmente conseguimos proporcionar aos nossos filhos o que é de melhor, porque Deus iria nos enviar aquilo que nos prejudica. Talvez você conheça um provérbio chinês que diz o seguinte: se você é paciente em um momento de raiva, você evitará 100 dias de sofrimento. Às vezes nós não entendemos o desafio, os obstáculos como momentos de aprendizado. E muitos não alimentam a ideia em Deus porque aqui na Terra muitas pessoas, inclusive aquelas que procuram nortear a sua vida dentro da dignidade, estas pessoas sofrem. Muitas pessoas levantam a bandeira de que Deus não existe porque nós nos deparamos com sofrimentos, com cataclismos, com misérias, ao passo em que pessoas rotuladas de imbecis, a nosso ver, elas obtêm sucesso. Ou seja, às vezes nós alimentamos uma ideia equivocada porque a nossa visão é míope. Nós não entendemos a oportunidade que Deus nos favorece para que livremente façamos o que é correto. Mesmo desafiados, que abracemos o que é digno. Muitas pessoas não entendem. E para muitos a ideia de Deus é algo incompreensível. Mas nós percebemos, e basta que nós olhemos com carinho, que, por exemplo, quando, muito embora alguém faça de tudo para nos desequilibrar, se nós encaramos essa dificuldade com altivez, se nós não entrarmos no mesmo nível, nós evitaremos inúmeros sofrimentos. Mas nós continuamos na nossa miopia. Nós não podemos esquecer também que Mahatma Gandhi, ele disse certa vez: a alegria está na luta, a alegria está na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Ou seja, nós não entendemos bem a proposta das dificuldades, das aflições. A maioria se encontra fascinada pela ideia do paraíso sem perquirir como alcançá-lo. Nós não aqui aprendemos a valorizar o trabalho, o esforço, a persistência. Nós esperamos viver num ambiente favorável sem qualquer trabalho, sem qualquer esforço. Não podemos esquecer também, entendo propício eu também compartilhar com vocês mais uma frase de Gandhi. E ele defendeu o seguinte:
Nenhum país, nunca, país algum se elevou sem ter purificado no fogo do sofrimento. Nunca, país algum se elevou sem ter purificado no fogo do sofrimento. Ou seja, ao mesmo tempo em que pessoas frívolas, ignorantes, pessoas desatentas se deixam levar por equívocos, por uma compreensão inexata da nossa existência, muito embora inúmeros gênios aqui pisaram, nos apresentaram sugestões e nós menosprezamos estes ideais. Aqui no Brasil, por exemplo, há poucos dias eu estava lendo o jornal e me deparei com uma frase de Maria Regina, a mulher de Antônio Hermílio de Moraes, conhecido, como um industrial brasileiro, que ele aqui na Terra foi exitoso no seu trabalho. Ela disse e ela conta que o seu marido, ele não sabia descansar, ele tinha vergonha de ficar na piscina enquanto os empregados estavam trabalhando. Parece loucura? Enquanto muitos lutam, trabalham para que amanhã possa ficar meses, talvez até mesmo não precisem mais trabalhar, apenas degustando o fruto do seu trabalho, ele não sabia descansar, mesmo na sua residência ali com a piscina, ele tinha vergonha de ficar na piscina enquanto os empregados estavam trabalhando. Mais uma vez, nós sabemos que para muitos estas palavras, essas frases são loucuras. Mas tenhamos a noção de que muitos trabalham pelo prazer de trabalhar. Muitos têm noção de que o trabalho é importante. Muitos perceberam o desafio da aflição. O aprendizado é aquilo que Deus nos proporciona para que nós burilemos os nossos recursos. O sábio é aquele que enfrenta os desafios. Ele é ciente de que Deus nos envia os obstáculos para a nossa própria ascensão. Sobre esta mensagem, Emmanuel, falando sobre esta lição intitulada O Senhor dá sempre, ele nos recorda o seguinte: um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Há poucos dias eu me deparei com uma moça que disse: eu não posso esperar pouco de um Deus tão grande. No sentido de que quem percebe que Deus é nosso Pai, todo sábio, misericordioso, como esperar pouco? E Emmanuel, nessas palavras, repito, o devotamento paternal do Supremo Senhor não nos rodeia em toda parte. Importa não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Ele protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Ele sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias. Acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, em verdade representam escórias ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor
a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso, e o tempo te revelará ao coração a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espírito da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Uma mensagem verdadeiramente poética, uma mensagem que nos mostra e nos recorda: olha, o Senhor dá sempre. Não tenhamos dúvida. Aprendamos a confiar, ter convicção em Deus e nos revistamos dessa couraça que nos protegerá sempre. A convicção de que Deus é nosso Pai, que, como filhos, somos protegidos e que Ele nos envia aquilo que nós precisamos para a nossa ascensão. Portanto, se você está enfrentando enorme dificuldade, até mesmo, por exemplo, uma doença que a medicina rotula de incurável, se você, por exemplo, nesse momento se encontra numa prisão, justificável ou não, se nós estamos passando por um momento de falência econômica, procuremos retirar destas aflições a lição que Deus está nos enviando. E assim nós teremos coragem, fé, certeza de que o Senhor dá sempre. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.